Irmãos, essa noite nós vamos desfrutar da semana 1 desse alimento diário aqui, que tem o título principal, O Zelo pela Casa de Deus. Igualmente, a mensagem tem o mesmo título, O Zelo pela Casa de Deus. Foi a mensagem 13, foi dada lá na Estância, na Conferência Internacional. E os versículos que vamos ler é João capítulo 2, versículos do 12 ao 25. Vamos ler juntos? Vou fazer assim, as irmãs leem os versículos pares e os irmãos os ímpares, amém? Então, irmãs, depois disto, desceu ele para Cafarnaum, e com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Irmãs, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Irmãos, todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Irmãs, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de negócio. Lembrando-se, irmãos, o zelo da tua casa me consumirá. Irmãs, perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra? Irmãos, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Irmãs, replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Irmãos, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Irmãs, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Irmãos, 23. E estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Longos versículos, mas eles vão dar a base aqui para a nossa mensagem. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa reunião, por esse momento de desfrute. O Senhor possa abençoar a Tua palavra, abençoar os nossos corações. O Senhor que desceu nessa terra, se encarnou, para que hoje pudéssemos desfrutar do Teu Espírito. Passou por todas essas injúrias, mal entendimentos, por causa de cada um de nós. Senhor, e obrigado. Obrigado que podemos ter realidade dessas festas. Podemos ter realidade do zelo da Tua casa, da edificação da igreja. Então o Senhor possa hoje igualmente falar conosco, para que possamos sair com o coração cheio da Tua palavra e cheios de Ti. Amém. Irmãos, a mensagem da semana passada foi os versículos aqui do começo do capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Perdão. O irmão Eliseu nos trouxe, fim de semana passado, muitas lições que não se aplicam somente aos casais, ou àqueles que querem casar, ou aos noivos, ou aos namorados.
mas muitas lições de vida que nós podemos tirar desse trecho aqui. E aí uma coisa que eu quero lembrar aqui para cada um de nós, é que o Senhor começou o seu ministério aqui no Evangelho de João com essa festa de casamento. É muito relevante o Senhor ter começado fazendo o seu milagre, fazendo o início do seu ministério numa festa de casamento. O que o Senhor está fazendo conosco hoje é o que, irmãos? Ele está edificando a sua igreja, amadurecendo a cada um de nós, que somos a sua noiva, para que possamos um dia estarmos para sempre com o nosso Senhor, como a sua esposa, não é verdade? Então aqui o Senhor já mostrou que o desejo dele é a sua noiva, é a igreja, são os homens, são as pessoas. E por isso que é relevante o Senhor ter feito isso numa festa de casamento. Aqui tem tantos símbolos, quero trazer alguns para nós, né? Que o vinho acabou. Quem estipulou o próprio casamento foi o próprio Deus. O Senhor se alegra com o casamento dos teus filhos. Quando um irmão encontra uma irmã, e eles ali se engraciam um pelo outro, tem uma oportunidade de comunhão, começa um relacionamento no Senhor, e ali eles vão e casam. Irmãos, uma grande alegria, porque o Senhor, assim como quer fazer com a sua igreja, Ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então para o Senhor é uma grande alegria. Ele proporcionou isso, o casamento, para que haja salvação para o homem e para a mulher, no seu casamento. Só que aqui, na festa do casamento, onde estava Jesus, os seus discípulos, a sua mãe, o que aconteceu? O vinho acabou. O vinho terminou, irmãos. Imagina numa festa, terminar a bebida, terminar a comida, só que a festa não terminou ainda. Não é verdade? Então seria uma vergonha ali para aquele casal. Mas o que isso significa para todos nós? O vinho terminar. O vinho aqui traz o exemplo da satisfação, da alegria. E por mais que o homem possa querer celebrar, todas as suas festas têm fim. Mas Jesus estava naquele casamento. E a alegria daquele casamento, daquele vinho que tinha terminado, o Senhor transformou. O Senhor criou. Daquelas 6 talhas de pedra, cheias de água, o Senhor foi lá e transformou num novo vinho, o melhor vinho. Sabemos que o número 6, as talhas, representam o homem, com aquelas águas paradas, mas o Senhor transformou aquilo ali em satisfação. Então, o que o Senhor queria mostrar no começo do seu ministério é que Ele veio para trazer satisfação, completude, alegria para o homem. E é essa alegria e essa satisfação que nós precisamos desfrutar hoje. Amém? O Senhor quer nos encher de satisfação, irmãos. Nos encher de alegria. Agora, a palavra do Senhor falada para que isso acontecesse, ali, quando Maria falou, ó, acabou o vinho, aí ele falou, segura, no linguajar atual, mas aí ela falou para aqueles servos que estavam lá, né, ó, tudo que ele falar, fazes. E aí, então Jesus falou, enche as talhas, eles encheram, e leve ao mestre-sala, e eles fizeram. Irmãos, esse ato, né, de obediência, parece ter sido simples, comando simples.
Mas é isso que o Senhor tem feito conosco hoje. De nos fazer ser simples ao escutarmos a sua palavra. E não só escutarmos, mas obedecermos a sua palavra. Porque se qualquer um deles duvidasse do que Jesus estava falando naquela hora, aquele vinho não chegaria no mestre-sala. E ele experimentar e falar: puxa, esse é o melhor vinho. E hoje, irmãos, o nosso coração, ele também pode ganhar como exemplo essa obediência. O Senhor quer nos levar ao melhor vinho. E Ele fala: encha a água, leve para o mestre-sala. Se nós duvidarmos, esse vinho não chega lá. Então quer dizer, se nós duvidarmos, tivermos alguma dificuldade, essa palavra pode não chegar até nós. E esse vinho novo, que traz festa, que traz satisfação, que traz alegria na nossa vida, na igreja, pode não chegar até nós. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, o encorajamento que fica é esse: sermos simples. Temos fé nessa palavra, que ela vai nos levar ao novo vinho. Amém. O ato de trazer alegria ao casamento foi porque aqueles servos foram obedientes e creram na palavra do Senhor. Então hoje nós precisamos ter esse exemplo, amém? De sermos simples e crermos na palavra do Senhor. Trazendo isso para a nossa vida e também trazendo para a igreja. Que reunião que começa desfrutável, irmãos. Os que tiveram oportunidade de chegar um pouquinho antes ali, os nossos adolescentes, que estão desde ontem à noite aqui na Casa de Adolescentes de Brasília, chegaram aqui e fizeram a imersão, fizeram o seu grito de guerra, já liberaram o seu espírito, pegamos um pouquinho disso, e aí, irmãos, nós cantamos os hinos, desfrutamos. A vida da igreja é para trazer satisfação para todos nós. A igreja traduz esse novo vinho que o Senhor quer dar para todos nós, de forma individual e, claro, de forma coletiva. Misericórdia, a igreja ser regada de liturgias ou mandamentos que nos levam para uma velha religião, não é verdade? Nos levam para um conformismo. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor tem dado graça para todos nós, irmãos, para desfrutarmos desse vinho novo, que traz alegria para todos nós, que nos enche de alegria, que traz satisfação. Ó Senhor Jesus. Então, e isso tudo por causa da palavra do Senhor. Amém? Então, passando aqui esses versículos, né? E aí, Jesus fazendo o melhor vinho. No versículo 12, como nós lemos, depois disso, o Senhor, Ele desceu para Cafarnaum com a sua família, com a sua mãe, com os seus irmãos e os seus discípulos. Versículo 12, né? João capítulo 2, versículo 12. E ficaram ali não muitos dias. Aqui, no alimento diário, traz uma ajuda para nós, né? Que Jesus mesmo, sendo aqui o Messias, né, o Cristo na terra, ele foi para Cafarnaum com a sua família. E ali ficou alguns dias, cuidando da sua família. Então, o que esse versículo nos mostra que é um equilíbrio que nós temos de servir ao Senhor e cuidar da nossa família. Né? Mas uma coisa não anula a outra. Quando eu estou cuidando do Senhor, não é que eu posso deixar de cuidar, quando eu estou cuidando da minha família, não é que eu posso deixar de cuidar das coisas do Senhor. Não é verdade? As coisas se completam. Por isso que há um equilíbrio aqui. João não escreveu isso aqui à toa. Mas a prioridade do Senhor aqui era fazer a obra do Pai. Assim como precisa
ser a nossa prioridade no nosso coração. É fazermos a vontade do Pai, servirmos ao Senhor, servirmos na igreja e a fazer a vontade do Pai na sua totalidade, que é edificar o corpo de Cristo, não é verdade? Quem deseja edificar o corpo de Cristo aqui? Acredito que todos nós, essa é a vontade do Pai. Então, uma coisa bela, irmãos, é envolvermos toda a nossa família nisso. Tenhamos fé. Amém? Tenhamos fé que a nossa família toda pode ser envolvida na edificação do corpo de Cristo. Que toda a nossa família possa se envolver nisso. Eu profetizo, e o Senhor profetiza no coração dos irmãos, que toda a nossa casa pode servir ao Senhor. E que o Senhor possa nos dar graça para fazer isso. Amém? E aí, irmãos, entramos nesses versículos aqui do capítulo 2, do 13, aonde o Senhor, Ele sobe para Jerusalém, porque está vindo a Páscoa, né? Está vindo a Páscoa. E a Páscoa foi uma festa estipulada por Deus. Deuteronômio 16, só para dar o endereço para os irmãos, Deuteronômio capítulo 16, dos versículos 1 até o 17, nós temos 3 grandes festas. A festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. O próprio Deus instituiu essas 3 festas para o povo de Israel. E o povo de Israel tinha que subir de forma unânime para celebrar essas festas. Começava com a festa da Páscoa. O Senhor, Ele instituiu a festa da Páscoa, e o lugar que Ele escolheu para que o povo celebrasse a festa da Páscoa foi Jerusalém. Você tinha que sair da sua tribo, subir até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o fato de ser o único lugar é muito relevante, porque isso traz para o povo de Israel 2 pontos. 1, união. Traz unidade. Eles, como uma nação, se reuniam para celebrar a festa do Senhor. E 2, além de trazer unidade, eles tinham comunhão única com o Senhor. Então era muito importante que todo judeu fosse para lá. E aí vamos lembrar um pouco, então, o que é a Páscoa, né? Irmãos, a Páscoa, ela foi instituída pelo Senhor. O momento que ela aconteceu foi quando o povo de Israel estava lá no Egito. E ali o povo de Israel estava escravizado, todos sabemos, estava escravizado por Faraó, sendo castigado. Levantou Moisés e Arão para ali libertar o povo. E vieram as pragas, não é verdade? Vieram as pragas, o coração de Faraó era amolecido, endurecido, amolecido, endurecido. Até que chegou a praga em que seria a morte do primogênito. De todo primogênito que não estivesse dentro de uma casa do povo de Deus. Só que para identificar a casa do povo de Deus, o Senhor ordenou que o cordeiro fosse imolado, quer dizer, fosse sacrificado, e com o sangue do cordeiro eles pudessem passar nos umbrais das portas, certo? E aí naquele horário em que o Senhor estipulou que todo primogênito que não estivesse ali dentro seria morto, quando aquele anjo passava e via o sangue na porta, ele via a identificação do sangue do cordeiro.
Ali já representava o que o Senhor Jesus ia fazer por nós na cruz. Não é verdade? E ali, aquele anjo passava por cima. Por isso que em inglês, eu acho uma tradução mais legal, né? A Páscoa em inglês é Passover. Passover. Passar por cima. Então ele passava por cima, passou por cima da casa. E todos que estavam na casa eram protegidos. Eram guardados, eram salvos. Se você está salvo hoje aqui, é por causa do sangue do Cordeiro, que está por cima de você, que te lavou por completo, que te redimiu. Aleluia! Então, irmãos, a Páscoa, ela é muito importante. A Páscoa representa, contei aqui de forma simples, mas encorajo os irmãos a lerem esse episódio e toda essa simbologia que a Páscoa traz para nós. Porque hoje a Páscoa para nós é a morte do Cordeiro verdadeiro que é Cristo. E Cristo ter morrido na cruz por cada um de nós, nos deu chance de sermos salvos, de termos comunhão com o Pai, de voltarmos a desfrutar da alegria que Deus pode dar. Olha só a importância da Páscoa. Então o Senhor estipulou a festa da Páscoa para que o povo judeu, o povo de Israel, lembrasse de tudo o que eles passaram naquele momento de escravidão, de prisão. O Egito representa o mundo, irmãos, o mundo opressor. Quem aqui está passando por opressão? Quem aqui está passando por problema causado por esse mundo? Seja de forma direta, seja de forma indireta. Esse mundo quer acabar conosco. Mas o Senhor, como um cordeiro, irmãos, com o teu sangue, salvou a cada um de nós. Aleluia. É isso que a Páscoa representa para todos nós. Amanhã, nessa mesa, vai estar posto um cálice, vai estar posto um pão. E em memória do Senhor, até que Ele venha, nós vamos celebrar essa Páscoa dominical. Aleluia! Olha a importância disso. Então a Páscoa, irmãos, tinha essa relevância para o povo judeu. Não é verdade? E ela tem essa relevância para todos nós. É uma grande festa. Por isso que quem teve a oportunidade de ler aqui, né, o alimento diário, a partir da quarta-feira, quinta, sexta, é só festa. Festa. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando nós pensamos em festa, apesar de nós amarmos uma festa do amor porque tem comida, né? Quem desfrutou do domingo passado aqui? Eu desfrutei muito. E amanhã também vai ter um grande banquete físico para nós desfrutarmos uns dos outros, essa comunhão da igreja. Mas a verdadeira festa, irmãos, é a expressão da realidade do reino dos céus na igreja. Vou até repetir, a verdadeira festa é a expressão da realidade do reino dos céus na igreja. Essa é a verdadeira festa. E o reino, como eu falei, Romanos capítulo 14, versículo 17, né? Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, essa é a verdadeira festa que o Senhor quer que nós tenhamos na igreja. Assim como a festa da Páscoa, na igreja, as festas precisam ser cheias de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quem proporcionou isso tudo aqui para nós? O próprio Senhor Jesus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa paz e o Senhor é a nossa alegria. Aonde a justiça de Deus, a paz. Quem tem algum problema ou já teve alguma situação que teve que passar com a justiça humana,
Isso não tira a paz? Não tira a paz? Agora imagina um homem longe de Deus. Por causa do pecado, nós nos tornamos injustos. Mas Cristo tornou-se a nossa justiça. Por isso que, por causa da justiça, que Cristo é a nossa justiça, nós temos paz. Se o problema da justiça é resolvido, você tem paz. Ufa, acabou. Aí você tem paz. Quando você resolve algum outro problema, você tem um sentimento de quê? De paz. Resolver um problema. Eu sou da área de TI, quando eu consigo subir demandas para a área de produção, Márcio, a gente tem o quê? Nem que seja um pouquinho, a gente tem um momento de paz. A gente tem um momento de paz. Irmãos, mas nós podemos ter uma paz perene, quer dizer, uma paz constante, porque Cristo é a nossa justiça. E não só nossa justiça, nossa paz, mas também a nossa alegria, que é um vinho novo. Em Provérbios, capítulo 8, eu vou pedir uma ajuda aqui na minha frente. Senão vou ter que pegar meu celular aqui, ele está me calculando meu tempo. Provérbios capítulo 8, só que na versão King James. Versículo 30. Pode projetar aí para mim? Ih, acho que travou aqui, então vou aqui no meu celular, peraí. Ah, não, aqui ó. Essa é a versão King James? Isso, então, obrigado. Vamos ler juntos? Então, eu estava com ele, e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Aqui é uma comunhão entre o pai e o filho. Quando fala assim, eu estava com ele, é o filho, Jesus falando com ele, né? Estava com ele, Deus Pai. Eu cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido o seu prazer, né? Cristo sendo o prazer de Deus, e sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Então, a Trindade, o Deus triuno em si, irmãos, eles possuem prazer entre eles. Eles se sentem muito felizes entre eles. E aí o 31. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Olha, aqui já tinha uma profecia, irmãos. Cristo se regozija, né? Se alegra com o mundo que Deus criou para nós. Então, Deus e o Filho, alegria e prazer entre eles. E Cristo, uma alegria sem fim com o mundo que Deus criou para todos nós. Por isso, irmãos, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E o que precisamos ter hoje aqui? Alegria. O que precisamos desfrutar na vida da igreja? Alegria. Que os irmãos possam, em todas as reuniões, serem supridos com a alegria de Deus. A palavra de Deus, irmãos, a palavra profética, ela circula no nosso meio e vai nos enchendo, vai nos satisfazendo, vai nos trazendo alegria. Nós tivemos a conferência Geração Santa, não foi? Há 2 semanas atrás. Perdão, há 3 semanas atrás já. Puxa, passa rápido. Aí semana passada nós tivemos o SEAP nas férias. Essa semana, apesar de tudo estar tão fresco também, mas eu tive a oportunidade de desfrutar com a minha família de pequenas porções em momentos distintos da imersão. As aulas do Caio começou essa semana. Aí eu estava levando o japonês para a escola. E irmãos, o que a gente pôde fazer num trajeto ali de 7, 8 minutos, de forma tão rápida, além de invocar o nome do Senhor, claro. O que a gente fez, Caio? Imersão. Puxa, pegamos ali
segunda-feira, terça-feira, quase todo dia a gente fez, né? Pegamos um ponto, ele ia falando, eu ia falando, a gente ia orando, orando. Irmãos, a palavra ela vai nos alegrando. Não é verdade? Tivemos a oportunidade de fazer agora um pouquinho na reunião. E isso vai nos enchendo. A palavra de Deus, que é o próprio Cristo, era como se fosse esse sangue correndo no corpo de Cristo. E nos enchendo de vida, nos enchendo de satisfação. Não é verdade? E aí, a Alice ainda estava de férias. Vai começar segunda-feira as aulas. Aí eu falava, Alice, vai lá, para um pouquinho, faz a transcrição. E aí ela ia lá, fazia a transcrição, compartilhava comigo o que tinha ganho. Puxa, que legal, irmãos. Então eu estava trabalhando, parava de trabalhar para escutar o que ela tinha ganho. Do pouquinho que ela parou para fazer a transcrição, para fazer a imersão. E aí eu desfrutava com ela. E aí tivemos até uma oportunidade de aplicar. Não é porque eles estão fazendo isso que eles viraram santos, anjinhos, voando lá em casa, não. Desobedeceram essa semana? Sim, E eu e a Alice, aconteceu uma situação, aí eu falei para ela assim, pega lá a sua imersão, terça-feira. Ponto 2, o que você ganhou? Aí ela leu para mim, ponto 2 aqui, terça-feira. Precisamos colocar a nossa alma sob o comando do Espírito de Deus. Olha só essa frase. Precisamos colocar a nossa alma sob o comando do Espírito de Deus. Aí eu falei assim, minha filha, o que eu estou te falando é o comando do Espírito de Deus. Vamos aprender a sujeitar a nossa alma sobre o Espírito de Deus. Então a gente tem a oportunidade de aplicar também. Aí eu quero trazer uma ajuda para os irmãos aqui, né? Irmãos, acerca da imersão, acerca da palavra profética, meu encorajamento é que os irmãos possam praticar. Ser simples, né? Igual aqueles servos, que obedeceu tudo que o Senhor falou. Traz as talhas, enche de água e leva. 3 comandos simples, né? Mas estamos recebendo constantemente isso, irmãos. O que aconteceu? O que aconteceu é que Satanás é muito astuto. Nesse final dos tempos, mais do que atacar algum item da obra, ele está atacando a palavra do Senhor. Trazer o exemplo do nosso querido irmão Dong, que tivemos o encargo que ele teve, ardeu no seu coração acerca do Bucafé, que no fundo, ele queria levar a vida para as pessoas. Né? E ali tivemos um ataque. Hoje, mais do que itens da obra, Satanás está atacando a palavra de Deus. Colocando uma semente maligna no coração dos irmãos, para não considerar a palavra que está sendo dita hoje como uma palavra de Deus. E se traz dúvida, ele ganhou o coração. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós de fato precisamos ser simples. E o encorajamento que eu dou é, sejamos simples. Pratiquemos. Vamos, igual o Marco Melo falou, né? A frase mais difícil, os verbos mais difíceis de conjugar, eles estão juntos. Vem ver. Então vamos vir e ver. Vamos ver. Né? O encorajamento que eu passo é isso. Sexta-feira passada tivemos uma reunião. Daqui a pouco vamos ter outra. Oportunidade em que os irmãos vão ter de fazer imersão, transcrição, né? Porque os nossos adolescentes eles já têm feito com mais constância. Mas encoraje os irmãos a participarem, a ir e ver, com simplicidade. Né? Porque, irmãos, podemos ter o nosso alimento diário, podemos ter a nossa Bíblia, o nosso acervo de livros, e precisamos mesmo cavar,
Isso tudo traz uma base sólida para o nosso viver cristão. Mas o Senhor tem nos dado uma forma muito simples e prática também de ter acesso à sua palavra profética, que é chegar essa folhinha na nossa mão. Eu já me perguntei, eu não fazia isso com o alimento diário, eu não fazia isso com a minha Bíblia, e hoje eu faço com essa folhinha. É só uma questão de praticidade, irmãos, não é uma questão de substituição, porque uma situação está em cima da outra, uma é a base da outra. Todos os estudos vidas que nós temos, oxalá pudéssemos ainda ter tempo de ler, de cavucar, mas quando você tiver, faça. Se você, igual terça-feira aqui, tem uns versículos, Efésios capítulo 3, versículo 16, João 1:12, Romanos 8, 9 e 11. Se você puder pegar o estudo vida desses 3 versículos aqui, mergulhe. Você vai ganhar. Você vai ser enchido do mesmo jeito. Mas a praticidade que nós temos de ter essa palavra na nossa mão, elas têm dado de fato uma direção firme. Para todos nós, para todas as igrejas. Irmãos, as igrejas elas estão recebendo de forma mais rápida essa palavra, praticando. O exemplo que nós tivemos final de semana passado, na saída da pregação do Evangelho, tendo essa folha na nossa mão, de fato somos um exército com um só falar, que nos direciona, na verdade, com um marchar firme. É isso que a palavra tem feito. Amém? Dando continuidade aqui, Essas festas que nós temos, elas vão terminar no reino milenar, irmãos. E no reino milenar o Senhor vai poder ter um total desfrute de nós. Agora, no reino, nós teremos um corpo glorificado. Não é verdade? No fim dos tempos, o Senhor vai arrebatar os seus vencedores, vão ser transformados, e aqueles que o Senhor julgar maduros, crescidos, vão reinar com Ele durante seus 1000 anos. Então hoje é uma oportunidade para nós sermos maduros, para crescermos em vida, amém? Para desfrutarmos da paz, da justiça, da alegria, ó Senhor Jesus. Mas irmãos, uma coisa é importante, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Aqui, no alimento diário, fala do nosso corpo como um santuário sagrado de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Capítulo 3, versículos 16 a 17. Fala assim: não sabei que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Isso é muito sério, irmãos. Isso nos mostra o quê? Que nós precisamos guardar o nosso corpo como um santuário sagrado de Deus. Nós precisamos guardar o nosso corpo como um santuário de vida de Deus, como um santuário que transmite a vida de Deus no corpo de Cristo, como um santuário de Deus que expressa o próprio Deus. Então nós precisamos, a todo instante, estar em contato com o Senhor, com a sua palavra, lembrando a festa da Páscoa, lembrando a importância de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, de vivermos a palavra do Senhor, porque o nosso corpo é o santuário de Deus. E o Senhor, irmãos, deseja usar-nos na sua edificação. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo. E aí, não está aqui, mas eu vou abrir um parênteses, e você precisa cuidar do seu corpo físico como um todo. Amém? A sua saúde física, na sua alimentação, no exercício físico, a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional e a sua saúde física. Cuide como
cuide do seu corpo, porque você é um santuário de Deus. O Senhor quer usar todos os irmãos na edificação do corpo de Cristo. Isso é importante, irmãos. Porque o que Satanás quer, com as suas tentações, é que caiamos em pecado. Há os pecados físicos que transgridem os mandamentos do Senhor. Mas nós precisamos também tomar cuidado com aqueles pecados em que nós nos mergulhamos na morte, usamos da morte, e isso também destrói o nosso corpo como um santuário de Deus. Então o Senhor possa nos dar graça, para irmos diariamente diante do Senhor, para desfrutar dEle, para viver com Ele, para desfrutarmos de justiça, paz, alegria, do seu sangue, da Páscoa, para que possamos, como um santuário do Senhor, nos permanecer santos. Amém? Sagrados. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, em João capítulo 2, mais uma vez, para fechar, né? Isso aqui o Senhor então subiu para a festa da Páscoa, e chegando no templo, o templo onde o Senhor tinha determinado o povo de Israel ali, levar suas ofertas para a Páscoa, levar os seus animais, para serem imolados, porque eles representariam ali aquela pessoa naquele ritual. O Senhor encontrou o templo cheio de cambistas, cheio de animais, para serem vendidos. Então, irmãos, o homem, por mais que receba uma determinação de Deus, ele de fato precisa estar em novidade de vida. Porque senão aquilo ali, que representava o coração de Deus para o povo dele, o homem ali transformou aquilo ali tudo num ritual religioso, transformou a casa de Deus em casa de comércio, em casa de troca, de câmbio, né? Os cambistas estavam lá. E por mais que aquele templo físico não traduzia ainda o coração do Senhor, que era Cristo e a sua igreja, mas o Senhor ficou muito triste e indignado com aquela situação. E hoje o Senhor traz essa lição para nós, irmãos, que possamos estar desfrutando do Senhor, para que todas as suas festas sejam para nós festas em novidade de vida, no frescor da vida, no desfrute da palavra. E o zelo do Senhor aqui é o zelo que também tem que cuidar, que tem que tomar o nosso coração. O zelo de edificar a sua casa. Quando o Senhor subiu, o seu maior desejo era ver o povo de Israel levando as suas ofertas, levando aquele animal no seu coração, falando: Senhor, esse animal me lembra a Páscoa, o Senhor me libertou do Egito, e eu trago aqui uma oferta para o Senhor. E esse sangue derramado é para a remissão dos meus pecados, para a minha salvação. Obrigado, Senhor. Esse é o sentido. O Senhor queria que o povo tivesse esse sentido indo ali para Jerusalém celebrar a Páscoa. Mas o Senhor achou ali uma mera religião. Os lábios deles, como é que é? Adoram o Senhor, mas o coração está distante. Não é verdade? Irmãos, e o zelo da casa de Deus precisa ser o zelo no nosso coração. Porque o Senhor, Ele veio para edificar a igreja, para gerar a igreja, e Ele falou que ia edificar a sua igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja, a edificação da igreja. Então esse precisa ser o nosso zelo. Então nas reuniões da igreja, na igreja em Brasília, a edificação da igreja em Brasília, esse precisa ser o zelo do nosso coração. O Senhor possa nos livrar de toda religião, de toda acomodação, né? Por isso que há um encorajamento, vamos estar juntos, vamos estar suprindo uns aos outros com a palavra do Senhor,
com a palavra profética. Tiver saída de pregação do Evangelho, se pudermos, vamos participar. É bom a gente dar uma mexida no nosso ser, para que possamos não ficar acomodados. É importante sairmos. Grude nos adolescentes. Eles vão fazer você sair da caixa um pouquinho. Irmãos, mas isso tudo é para que possamos mexer com o nosso ser no bom sentido. Para que possamos sair do nosso comodismo, amém? Porque o zelo da casa de Deus precisa ser o nosso zelo. O zelo do Senhor que está em sua casa precisa ser o nosso zelo, que é edificar a sua igreja. Ó Senhor Jesus, amém.